Rodrigo Décimo é eleito prefeito de Santa Maria com 54,50% dos votos. 5 cidades do Rio Grande do Sul definem comandante do Executivo em segundo turno. Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga participam do programa fazendo projeções para o próximo mandato. Está começando o Câmara Notícias Especial segundo turno das eleições municipais. Permaneça conosco e fique por dentro de como foi a apuração das eleições e as propostas do prefeito e da vice-prefeita eleita para comandar o Executivo nos próximos 4 anos. Olá! Hoje em um cenário diferente, porque em instantes iremos receber o prefeito e a vice-prefeita eleitos para falar sobre os seus planos de governo para os próximos 4 anos aqui no município. A TV Câmara acompanhou o segundo turno das eleições municipais em Santa Maria, desde o início do dia até o resultado final. Acompanhe agora na reportagem de Matheus Azevedo, Clarissa Lovato, Jorge Luiz e Leonardo Moretti. No dia 27 de outubro, os santamarienses retornaram às urnas para eleger o novo prefeito e vice-prefeito do município para o período de 2025 a 2028. O segundo turno se estendeu das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. E alguns eleitores manifestaram o que esperam do próximo chefe do Poder Executivo. Que trabalhe bem, em conjunto com todos, e que respeite todos, e mostre trabalho. Eu espero melhorar muito a nossa saúde, que está tão precária, as nossas ruas, que agora, ultimamente, eles estão asfaltando, né? Mas teria que começar, começaram a governar amanhã, começa a arrumar as ruas, deixar a cidade bonita. Que ele trabalhe mais para o povo, que faça o que ele tem que fazer e não se esconda muito, né? É só isso que o povo está precisando. Bastante saúde, colégio, estrada. Os candidatos à prefeitura votaram pela manhã. Valdeci Oliveira, do PT, votou na escola Irmão Quintino, na Vila Caramelo, zona oeste do município. O petista estava acompanhado de correligionários e aguardou uns minutos na fila antes de depositar o seu voto na urna. É uma campanha que, na minha avaliação, foi muito boa. Eu acho que a população teve a oportunidade de ver, de fato, quais são as melhores propostas, quais são as pessoas que estão mais preparadas. Rodrigo Décimo, do PSDB, votou no Colégio Marista, no centro da cidade. O tucano estava acompanhado de familiares da candidata a vice, Lúcia Madruga, e do prefeito Jorge Pozzobon. É um segundo turno que a gente manteve o mesmo ritmo, né, da campanha do primeiro turno, com muita alegria, procurando sempre trazer a todos os eleitores o que nós pretendemos para a nossa cidade. No decorrer do dia, os eleitores seguiram comparecendo aos locais de votação. E conforme o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal, o pleito transcorreu tranquilamente e sem maiores incidentes. Até o momento nós tivemos algumas denúncias que entram pelo 90, entram pelo 153 e todas elas são encaminhadas ao cartório eleitoral, né? Para isso, ao despacho, averiguação, mas até o momento não tivemos nenhuma ocorrência, nenhuma intercorrência, né, grave, somente denúncias, né, que não se confirmaram. E já era aproximadamente 7 horas da noite, quando o novo prefeito foi conhecido pelos santamarienses. Você então segue acompanhando aí a tela do Tribunal Superior Eleitoral, espelhamento aqui junto à TV Câmara. Prefeito Rodrigo Décimo é ele o escolhido pelos santamarienses, com 95,56% das sessões totalizadas. Estamos aqui na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria, onde a militância do candidato Rodrigo Décimo comemora a vitória nesse segundo turno. Décimo venceu o pleito com 54,5% dos votos. E tanto Décimo como seu partido PSDB entram para a história de Santa Maria, já que é a primeira vez depois da redemocratização que um partido emplaca 3 vitórias seguidas numa disputa municipal. Basta lembrar que o atual prefeito Jorge Pozzobon, do PSDB, está no seu segundo mandato e Rodrigo Décimo é o atual vice-prefeito.
A nossa equipe há pouco conversou com o candidato eleito que explanou um pouco o seu sentimento de vitória. Confira. Muito felizes, muito orgulhosos, e não somos só nós. É um time que está por trás, é uma equipe que vai fazer a nossa cidade ser melhor. Nós queremos trazer e vamos trazer inovação, coisas novas, e a gente está muito feliz por ter conseguido a aceitação e a confiança da maioria dos santamarenses, dos eleitores de Santa Maria. Prefeito, qual será a sua primeira medida a partir de 1º de janeiro? Olha, tem tanta coisa importante que a gente precisa fazer, né? Que seria... Eu não teria aqui uma primeira. A gente sabe que a gente tem um compromisso com a educação, tanto é que a professora Lúcia está aqui conosco. A gente vai avançar ainda mais na educação, já teve avanços muito importantes, mas queremos avançar mais, mas nós temos outras áreas também para ter um olhar como a saúde, como a infraestrutura. Então a gente vai ter que fazer muitas coisas como prioridade. Por outro lado, o segundo colocado do pleito também explana o seu sentimento após o fim da apuração dos votos. Eu queria primeiro agradecer a todos os órgãos de imprensa, agradecer a todos os nossos companheiros que estão aqui. Quero aqui trazer meu agradecimento profundo ao Dr. Farré, meu colega de chapa, agradecer aqui os nossos vereadores, suplentes, a nossa militância, a nossa coordenação em nome do governador Luciano Guerra, a todos. Eu acho que foi uma campanha que a gente fez da maior forma possível, nos empenhamos o máximo. Agora estamos, logicamente, extremamente responsáveis, né, para que a democracia seja garantida. Ou seja, nós não vamos aqui questionar o resultado das eleições, a democracia é isso, né? O povo de Santa Maria escolheu uma outra candidatura que nós respeitamos. Vou continuar a partir de amanhã já me dedicando sempre, como fiz por Santa Maria, fazendo tudo aquilo que eu sempre, né, briguei em defesa dessa cidade. Desejo êxito, né, ao candidato eleito. Comparado ao primeiro turno, a abstenção aumentou e 63.006 eleitores não compareceram às urnas. Já 3.149 pessoas votaram em branco e 2.865 anularam seus votos. No Brasil, o voto é obrigatório, mas mesmo assim, 62.463 pessoas deixaram de ir às urnas, representando uma abstenção de 29,83% dos eleitores aptos em votar aqui em Santa Maria. Se você é uma dessas pessoas, fique atento, pois é necessário justificar a sua ausência. O nosso colega Matheus Azevedo conversou com o chefe do cartório eleitoral, Vinícius Teixeira, que nos traz mais informações. O eleitor que, por exemplo, não votou no primeiro turno e não votou no segundo turno ou não compareceu em um dos turnos, o que ele tem que fazer a partir de segunda-feira, né, dia 28 de outubro, para ficar em dia com a Justiça Eleitoral? Ele, da data da eleição, ele tem um prazo de 60 dias para fazer a justificativa, para requerer a justificativa eleitoral. Ele deve fazer pelo sistema Justifica, no site do TSE. Se ele não tem nenhuma justificativa, ele paga a multa, que pode gerar a multa de R$ 3,51, que pode ser gerada no próprio site do TRE do Rio Grande do Sul também. Gera a multa, paga e ele vai ficar quite. Tá? E eu lembro que o cadastro nesta semana ele ainda vai estar fechado para operações, mas na segunda quinzena de novembro ele já reabre para atendimento normal. Lembrando que quem não justificar o voto fica impedido de tirar passaporte e carteira de identidade, participar de concurso público e, caso servidor público, o faltoso fica sem receber a sua remuneração mensal. 5 cidades do Rio Grande do Sul definiram os prefeitos em segundo turno. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que acompanham o Câmara Notícias especial Eleições 2024. Além de Santa Maria, outras 4 cidades aqui do estado definiram seus novos prefeitos neste segundo turno do pleito das eleições 2024. Começamos falando de Porto Alegre, a capital do estado, onde o atual prefeito Sebastião Melo, do MDB,
foi reeleito para o cargo de prefeito com 61,63% dos votos válidos, superando a deputada federal Maria do Rosário do PT, que conquistou 38,47% dos votos válidos. Sebastião Melo é natural de Piracanjuba, no estado de Goiás, tem 66 anos e é filiado ao MDB desde a década de 80. Sebastião Melo já foi vereador da capital entre os anos de 2001 e 2012, vice-prefeito de Porto Alegre entre 2013 e 2016 e deputado estadual entre 2019 e 2020. E desde 2021 ocupa o principal cargo do executivo lá na capital, Porto Alegre. Agora trazendo para você o resultado do segundo maior colégio eleitoral do estado, Caxias do Sul, onde o atual prefeito do município também foi reeleito. Adilode Domênico, do PSDB, conquistou 51,38% dos votos válidos, superando o vereador Maurício Scalco, do Partido Liberal, que conquistou 48,62% dos votos válidos. Adilode Domênico é natural de Marau, aqui no Rio Grande do Sul, tem 72 anos e é economista. E a carreira política dele, ele foi vereador de Caxias do Sul entre os anos de 2013 e 2020 e desde 2021 ocupa o cargo de prefeito lá na cidade da Serra Gaúcha. Agora vamos para Pelotas, cidade no sul do estado, onde entre as 5 cidades aqui do estado desse segundo turno foi a disputa mais acirrada. O vencedor, Fernando Marrone, conquistou uma vantagem de pouco mais de 1.000 votos em cima do adversário Marciano Peronde, do PL. Fernando Marrone conquistou 50,36% dos votos válidos e Marciano 49,64% dos votos válidos. Fernando Marrone é natural de Pelotas, tem 68 anos, é servidor público aposentado. A carreira política do prefeito eleito de Pelotas, ele já ocupou o cargo de prefeito da cidade entre os anos de 2001 e 2005, foi deputado federal em 2 oportunidades, entre os anos de 99 e 2000 e entre os anos de 2009 e 2015. E foi deputado estadual entre os anos de 2019 e 2023. E a cidade de Canoas, na região metropolitana da capital, elegeu Ayrton Souza, do PL. Ele conquistou 52,12% dos votos válidos, superando o atual prefeito da cidade, Jairo Jorge, do PSD, que conquistou 47,88% dos votos válidos. Antes de encerrar esse boletim, a gente vai trazer para você algumas cidades aqui do estado que elegeram vice-prefeitas. Porto Alegre e Pelotas elegeram vice-prefeitas. Em Porto Alegre, a capital, pela primeira vez, terá uma vice-prefeita. Ela será Bettina Warren, do Partido Liberal, que irá ocupar o cargo pela primeira vez, ela que será vice de Sebastião Melo, do MDB. E lá em Pelotas, a vice-prefeita será Dani Brizolara, do PSOL. Pelotas já teve vice-prefeita em outras oportunidades, mas essa será a primeira vez que o PSOL conquista essa vaga de vice-prefeita lá na cidade do sul do estado. Então esse foi um resumo das cidades aqui no Rio Grande do Sul, os resultados do segundo turno das eleições. TV Câmara, eleições 2024. Obrigada pelas informações, Luan. E depois do intervalo, nós receberemos aqui no Câmara Notícias Rodrigo Décimo e Lúcia Madruga. Eles que são prefeito e vice-prefeita eleitos para comandar Santa Maria pelos próximos 4 anos. Nós já voltamos. O voto no Brasil é obrigatório para quem tem entre 18 e 69 anos. E para participar das eleições tem que ter título de eleitor. Esse cadastro eleitoral reúne os dados pessoais da eleitora ou do eleitor
e informações sobre sua situação eleitoral. Tem as indicações sobre o comparecimento nas eleições, justificativas de ausência, multas eleitorais, transferências de domicílio e até se a pessoa trabalhou como mesária ou mesário. O alistamento eleitoral é feito pelo site do TSE, no espaço Autoatendimento do Eleitor. A única etapa desse processo que precisa ser feita presencialmente nos cartórios eleitorais é o cadastramento da biometria. Com o título pronto, é só ir até a sessão e votar no dia da eleição. O processo eleitoral vai muito além do voto. Já deu para entender que o SUS é fundamental para o nosso país, mas ainda tem um detalhe. Ele pode caber na palma da sua mão. Sabe como? Com o Conect SUS. Chegou a hora de você saber tudo sobre essa nova modernidade. O que é o Conect SUS? Ele é uma ferramenta que disponibiliza o conjunto integrado de informações em saúde. Tanto pelo aplicativo como pelo computador, você pode visualizar seu histórico clínico, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 em 3 idiomas, português, inglês e espanhol, a Carteira Nacional de Vacinação Digital, resultados de exames laboratoriais, medicamentos receitados, além de um programa de alimentação saudável e atividade física. E os planos são para que a plataforma fique cada vez mais completa. Ela é a porta de entrada digital para a saúde pública. Então, não perde tempo. Baixe o aplicativo e acesse o seu Conect SUS. Voltamos com o Câmara Notícias. Como falamos no bloco anterior, Santa Maria definiu o prefeito no último domingo em votação em segundo turno. E para que você fique por dentro dos planos e prioridades do prefeito e da vice-prefeita eleitos, estamos recebendo os dois aqui no Câmara Notícias. Lúcia Madruga e Rodrigo Décimo, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Muito obrigado. A gente agradece a oportunidade, de estar aqui. Então vamos começar falando de um feito histórico, né? É a primeira vez que um partido emplaca 3 vitórias consecutivas, né? O PSDB está no poder desde 2016. Ao que vocês atribuem, né, essa vitória nesse momento? Acho que é ao trabalho realizado, né? Todas as entregas que foram feitas nos oportunizaram quando nós nos candidatamos, eu e a Lúcia, e isso nos credenciou a dar essa sequência, né, ao trabalho que já iniciou. Apesar de ser uma nova gestão, são pessoas, apesar de nós estávamos no governo, mas nós vamos fazer um jeito novo de governar, né? Mas eu acredito que foi muito pelas entregas e também pelas propostas que nós apresentamos, né, que eu acho que os eleitores se identificaram. Professora Lúcia, que era secretária da Educação. Isso, eu fiquei 7 anos e meio como secretária de Educação. Foi o que me trouxe, né, a essa posição de candidatura, né, como vice-prefeita. E eu penso que a eleição, como o Rodrigo falou, foi o trabalho realizado, né, e dentro desse trabalho realizado a gente tem todas as entregas que se fez, né, enquanto governo, mas também o trabalho realizado agora, né, durante a campanha, que foi um trabalho muito focado, muito determinado, com várias dimensões, né, que começa lá por uma coligação que foi construída e também das pessoas e de todo o processo que foi se somando, né, a esse trabalho e que deu o resultado que deu, né. O senhor era vice-prefeito na última gestão, é vice-prefeito, né, nessa última gestão. Não tem também uma trajetória política muito grande, assim como a Lúcia, né, que era da educação, oriunda da educação. Como é que vocês veem isso, né? Geralmente os políticos passam pela Câmara primeiro, então o fluxo normal é vereador, depois prefeito, né? Como é que vocês veem essa mudança? Olha, foi o fato de eu estar como vice-prefeito e ser convidado lá em 2016 para compor junto com o prefeito Jorge, que buscava a reeleição, né? Era algo que na época eu nem imaginava.
eu sempre tive uma trajetória na iniciativa privada, né? Sempre tentei também me relacionar através das entidades de classe, a minha área é construção civil, fui presidente do Sinduscom, tive a oportunidade de ser diretor da Fiergs também, durante uma gestão, e na sequência, participando de várias diretorias da CACISM, acabei sendo presidente da CACISM também. E quando veio o convite, aquela reação natural, né, Lucy, da gente, não é para mim esse mundo, mas também é algo desafiador, a gente sai um pouco da zona de conforto, sai bastante da zona de conforto, mas com a intenção de ajudar, de colaborar, né? E foi com isso que eu aceitei o convite lá em 2016, vencemos as eleições, em 2017 assumi como vice-prefeito e nesse período de 4 anos eu conheci muito a máquina pública, né? Que tem características diferentes do setor privado. Mas vi também a possibilidade de contribuir, de fazer alguma coisa por essa cidade que me recebeu tão bem, ainda guri, ainda adolescente, para que eu estudasse e como eu tive essa oportunidade, e aqui também eu escolhi para trabalhar, escolhi para constituir família e pretendo ficar sempre em Santa Maria, eu acredito que nessa condição de vice-prefeito e agora futuramente de prefeito, a gente possa trazer esse diferencial, trazer essa contribuição que a gente imagina que com certeza com nossos projetos e com a nossa determinação a gente consiga alcançar para a nossa cidade. Professora Lúcia, desculpa lhe interromper, mas a senhora faz história na política santamariense, sendo a primeira mulher a desempenhar um cargo de vice-prefeita, né? A senhora acredita que seu lugar traz mais oportunidade para a representatividade feminina, para que outras mulheres se coloquem na política? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para nós, né? Uma mulher ocupando um cargo de poder no Executivo Municipal. Sim, isso foi muito o que eu pensei quando eu aceitei o convite do Rodrigo, e aí eu sempre vou ser grata, né, ao Rodrigo e também ao prefeito Jorge por ter me colocado lá em 16, nesse convite para ser secretária. E ao aceitar esse desafio, eu penso muito nisso, né? Eu pensei muito nisso, de que eu passei a minha vida inteira defendendo, né, que a mulher deve ocupar o lugar na tomada de decisão. E quando esse processo chegou até a minha pessoa, pelo trabalho que eu desenvolvi, porque eu não fiz, como você falou, né, uma carreira política, não buscava isso para mim, era algo que às vezes, posso dizer assim, que sequer passou pela minha cabeça, né? Mas que ao construir essa caminhada dentro do Executivo, que foi feita pela educação, eu busquei as credenciais para estar onde eu estou. E no momento em que houve esse convite, eu pensei justamente isso, né? Se eu sempre defendi isso, né? Que a mulher pode e deve estar ocupando, né, essas posições, como que eu vou dizer não agora, né? Então, claro que não foi uma decisão fácil, porque é algo que muda totalmente a vida da gente, né? Mas foi uma decisão pensada justamente nesse contexto da mulher. Eu tenho 2 netas, né? Uma já tem 8 anos, outra recém-nascida, e eu pensei em tudo isso, né? Em deixar essa história, né? Que elas possam contar também essa história. Olha, a minha avó, ela fez isso, ela, né, com 61 anos, ela foi para outro lugar e ela representou as mulheres nesse lugar. E o que eu pretendo agora como vice-prefeita é representar da melhor forma possível, né, as mulheres do nosso município, todas as mulheres dentro desse contexto. E eu sempre tenho destacado que eu não penso que a mulher seja melhor, né, ou pior do que o homem. Eu penso que a mulher, ela é diferente. E a gente sabe que é assim, né? E quando a mulher entra num processo, ela sempre tem um outro olhar, né? Foi assim na educação, foi assim toda a nossa caminhada como gestora. A gente sempre traz um outro contraponto, né? E eu acho que é isso que é importante. E espero que outras mulheres, olhando a minha caminhada, né, possam se inspirar nisso também e possam pensar que elas podem e devem estar, né, ocupando essas posições. Parabéns pela coragem. Obrigada.
Agora vamos entrar nos temas caros para a cidade, né? Que eu acho que o nosso telespectador deve estar querendo escutar de vocês. Sobre saúde, vamos começar falando sobre a saúde. Existem muitas queixas de demora dos atendimentos, né, nos pronto-atendimentos e mesmo para a realização de exames. Alguns exames clínicos mais especializados, né, demoram um pouco para que a população tenha acesso. Nesse sentido, o que vocês estão planejando fazer nos próximos 4 anos para melhorar a saúde de Santa Maria? Bom, sendo objetivo na resposta, né, para que a gente possa diminuir as filas nos postos de saúde, a gente imagina de fazer e vai realizar, né, é um compromisso que nós temos, abrir 8 unidades de saúde, 8 postos de saúde no terceiro turno, até às 22 horas. Esses postos a gente já tem previamente mapeado, né, mas a gente vai consolidar agora a partir do momento que a gente vai se preparando para a transição, né, até já está combinado com o prefeito que a partir da semana que vem a gente vai se reunir para começar o processo de transição e isso vai, de alguma forma, vai compor e nós vamos pavimentando aquilo que a gente imagina, como, por exemplo, a abertura desse terceiro turno. Nós vamos também construir um PA 24 horas lá em Camobi, na região leste da cidade, justamente para desafogar a emergência, a urgência e a emergência aqui do PA do patronato. Vamos, com o uso da tecnologia também, avançarmos na teleconsulta e no teleagendamento. O teleagendamento é um processo que vai muito além de simplesmente ligar para marcar consulta. É um sistema que vai integrar toda a rede de saúde, né? E com isso vai dar mais agilidade e informações, principalmente, para os profissionais da saúde. E a teleconsulta também é uma forma de nós trazermos agilidade no atendimento, principalmente quando é troca de receita ou enfim, aquelas situações que não é grave, né, e é possível atender através do teleagendamento. A gente, quando vai num posto, enfim, através de uma conversa prévia, é classificado, né, se é o verde, se é o amarelo, se é o vermelho, e a gente imagina que a teleconsulta se presta muito para essa situação de situações não tão graves, e também na troca de receitas, que aí a gente também desafoga bastante, né, os nossos postos de saúde e as urgências e emergências, porque às vezes a pessoa numa situação, em não encontrando um posto de saúde aberto, recorre logicamente aos plantões, aos PAs, e com isso a gente pretende, com essas ações todas de forma conjunta, né, não digo solucionar, mas melhorar muito a questão do atendimento da saúde. Nosso próximo tema é infraestrutura. Então, quais os planos dessa gestão para melhorar as vias urbanas da cidade, principalmente as questões dos buracos, né, que a gente escuta muitas queixas da população? Sabe, Camila, que a gente conseguiu avançar bastante em pavimentações de ruas, em recuperação de pavimentos também, mas nós temos um número muito grande de vias pavimentadas, calçadas, também dentro do perímetro urbano de vias de solo exposto, e a manutenção dessas vias, elas são assim, contínuas, né? Nunca... Para que a gente possa dar uma pronta resposta mais na questão da manutenção, principalmente na questão dos buracos, em virtude, principalmente a chuva, né? A chuva é uma bênção, mas para a pavimentação ela traz sempre consequências de manutenção. A gente pretende fazer a patrulha de zeladoria dos bairros. Como a cidade, como eu disse anteriormente, é dividida em 8 regiões administrativas, cada uma das regiões vai ter uma equipe dedicada, né, com equipamentos, com pessoas dedicadas para fazer essas manutenções necessárias, né? Além da questão da pavimentação, tem a limpeza de bueiros, o corte de grama, a questão eventualmente do meio-fio, enfim, vai ter ali um rol de serviços que essa equipe pode fazer de uma forma rápida, de uma forma mais ágil, porque vai estar ali dedicada àquela região. Mas mais do que isso também a gente vai, tão logo a gente tome posse, a gente vai fazer um grande plano municipal de pavimentação, que é justamente ter um olhar assim de cima da nossa cidade, para que a gente identifique aquelas vias de maior fluxo e as vias
onde passa o transporte público e nessas nós concentrarmos esse plano de pavimentação. Somado, logicamente, a algumas outras necessidades, né, de obras que também facilitem a mobilidade, né? Então, é um conjunto de ações que a gente pretende implementar, que já faz parte do nosso plano de governo e a gente vai concretizar no nosso governo para atender, né, a essa demanda da infraestrutura, que é algo que a comunidade toda sente, né? Porque muitos, né, acabam passando por ruas em condições não muito boas e a gente pretende, com essas medidas, avançar bastante nesse sentido. Prefeito e vice-prefeita, seguimos falando de mobilidade urbana e de um tema que se arrasta há muitos anos, não é da gestão atual, que é a licitação do transporte público. Então, existe uma expectativa para dar andamento para essa questão. O que vocês vão fazer em relação ao transporte público? O Rodrigo está com a resposta já na ponta da língua, né, Rodrigo? Nós estamos já há bastante tempo, né, debruçados sobre esse tema dentro da prefeitura e a gente passou por algumas situações e a pandemia ela foi muito emblemática, né? Ela trouxe problemas para o transporte público em todo o país, não foi só em Santa Maria. E esse tema, a gente, com relação à licitação do transporte público, está avançando. Nós imaginamos que ainda este ano a gente possa fazer a publicação do edital para concorrência, enfim, para estabelecer o novo sistema de transporte, mas aliado a isso, além da licitação, que é um passo importantíssimo e necessário, porque nessa licitação a gente vai trazer muito da tecnologia, a gente vai ter aplicativos que informem ao usuário a que horas que determinado ônibus vai chegar em determinado ponto, isso para que a gente possa usar, né, toda a tecnologia a favor do sistema. Mas, aliado a isso, nós precisamos ter infraestrutura. Nós precisamos ter paradas de ônibus para que as pessoas, quando forem usar o sistema, tenham um local abrigado. Nós precisamos também estabelecer em alguns locais corredores exclusivos de ônibus para a gente privilegiar esse transporte, para a pessoa ter a certeza de que, através do sistema público, ele possa chegar até mais cedo em casa do que se tivesse outro tipo de transporte, porque a gente quer estabelecer essas rotas em avenidas, em ruas, enfim, privilegiando o transporte público, para que as pessoas tenham, nesse sistema, a possibilidade de usar e nós, com isso, tirarmos veículos da rua, né, também ajudando o contexto geral da mobilidade. Dentro desse tema, tem algo que é bastante discutido, que são as gratuidades, né? O que vocês pensam sobre isso? Existe a expectativa de diminuir a gratuidade ou aumentar para outros grupos? Isso tem que ser, uma discussão que precisa ser feita. Eu acho que aí a Câmara de Vereadores entra nesse contexto, né, para que a gente possa, para viabilizar todo o sistema, a gente tem que fazer uma equação que é muito complexa, né, e que entra também a questão da gratuidade, né. A gratuidade, ela é para quem está usando, mas o sistema precisa pagar, né. Então isso a gente precisa fazer um equilíbrio, né? Tem que ser uma coisa justa, o mais justa possível. E isso vai depender muito de discussões, que passa também pela Câmara de Vereadores, passa muito pelos usuários, enfim, é algo que a gente precisa construir de forma a conversar muito com os usuários e com a sociedade de uma forma geral. Seguimos aqui nossa conversa, agora vamos falar sobre segurança pública, outro tema importante, né? Nesse ano já tivemos mais de 60 homicídios, né, oriundos da violência urbana e feminicídios. Sabemos que a segurança é dever do Estado, mas o que o município pode fazer para que os santamarienses se sintam mais tranquilos, né, para viver aqui, né, para ir trabalhar, para se locomover, enfim, qual o plano de vocês? A gente tem como proposta a Secretaria de Segurança Pública, né, que é um processo que vem se construindo ao longo desse tempo em que se instituiu o CIOSP, e eu sou testemunha do avanço e de todo o suporte que o CIOSP trouxe para a sociedade através da educação. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, lá em 2017, eu tinha o telefone do Sandro, que era o chefe da guarda.
né? E de mais algumas pessoas que me davam segurança nesse aspecto. E hoje, 7 anos e meio depois, a gente tem um botão de pânico em cada escola. Então, esse processo de construção da segurança, ele avançou bastante e ele trouxe uma amplitude bastante grande. Quando teve ali em abril do ano passado, né, que houve todo aquele processo daqueles acontecimentos de violência nas escolas, a Secretaria de Educação ela teve total suporte de todos os órgãos de segurança através do CIOSP. Então, a gente sabe que esse é um caminho a ser trilhado, né? A gente tem as câmeras também, as escolas todas possuem, né, as câmeras de segurança. Então, a gente tem um caminho aí que vem sendo trilhado e a Secretaria de Segurança Pública agora ela vamos dizer assim, o próximo passo a ser dado, né? Então, não vai se iniciar um processo por uma secretaria, mas a secretaria vai ser, né, o próximo avanço que o município vai dar nessa questão da segurança. E também nós trabalhamos com uma associação que eu e o Rodrigo temos clareza de que a educação ela vai ser uma questão central na nossa política, sempre a educação vai estar norteando todas as nossas políticas e nesse aspecto a gente tem a ampliação do tempo integral. Quando a gente amplia o tempo integral, quando você coloca a criança na escola, o adolescente na escola por 8 horas, ele não está na rua, ele não está né, sofrendo todas as consequências de processos que podem levar, né, à violência. E a gente tem, então, algumas políticas que são pensadas para o longo prazo, né? Como essa questão do tempo integral, como a própria questão dos uniformes, né? Que a gente hoje percebe assim, como uma grande questão de segurança para os nossos alunos da rede municipal. Hoje a cidade reconhece. E esse movimento todo que a gente fez na campanha proporcionou que a gente visualizasse isso lá, né? Lá no bairro, lá no centro da cidade, em todos os lugares que a gente visualiza uma criança utilizando o uniforme da rede, né? Então são vários aspectos, né, que contribuem. A iluminação pública, né, Rodrigo, que já é uma realidade agora, a iluminação de LED. Então, melhorando a iluminação pública, melhora a questão da segurança. Isso são fatores que as pesquisas e tudo apontam, né? Então são vários passos e vários elementos que estão aí entrelaçados que nos dão, né, condições de continuidade. Seguimos falando da educação, então, né? E um dos gargalos da educação é a educação infantil. Falta vagas no berçário, né, no início ali da vida da criança na escola. Existe uma expectativa de ou compra de vagas no ensino privado ou ampliação dessas vagas nas creches já existentes? Sim, a gente já fez um levantamento, né? A própria Secretaria de Educação trabalha com essa perspectiva. Há necessidade de se construir mais espaços para a educação, né? Isso é para a educação infantil, porque como é que foi o procedimento até aqui? A obrigatoriedade é de 4 a 5 anos, né? Então, a gente fez um planejamento para buscar gradativamente, né, zerar a conta de 4 a 5 anos. No ano passado, a gente conseguiu, no ano passado não, agora nesse ciclo que está acontecendo, a gente conseguiu que isso acontecesse. E aí são vários fatores, né? Você tem a construção da escola, você tem a inauguração da creche, que coloca a criança na escola municipal. Você tem a possibilidade de fazer a compra de vagas, que é uma alternativa. E agora o olhar vai ser justamente para a etapa de 0 a 3. Né? A gente carece de mais berçários na cidade, a gente sabe disso, mas a prioridade estava sendo colocada na obrigatoriedade, né? Agora existem já as condições para que a gente consiga avançar. Então já se tem alguns projetos pensados, inclusive para a abertura de novas escolas, e vamos trabalhar para que a gente consiga trazer o máximo possível de vagas agora de 0 a 3, que é ali que ficou concentrado, né, a maior necessidade neste momento.
Ainda sobre educação, professora Lúcia, a senhora esteve aqui na Câmara durante todo o seu mandato, né? E uma das pautas que é bem recorrente é a questão dos monitores, né? Especialmente para as crianças que têm, esqueci o termo, são atípicas, crianças atípicas, né? Falta esse acompanhamento, né? Tantos professores reivindicam quanto a comunidade, né? Bom, eu tenho um filho atípico, né, por exemplo, e não tenho como mandar para a escola porque não tenho um monitor para acompanhar o meu filho. Ou então o desenvolvimento não é tão satisfatório porque não existe um monitor que acompanhe, né? Nesse sentido, tem algum projeto para aumentar esses profissionais? É importante aqui a gente pontuar que não foi o município de Santa Maria. Muitos municípios, ao longo dos anos, adotaram a utilizar o estagiário, né? Santa Maria fazia também dessa forma. E utilizava-se o estagiário de ensino médio. Porém, há um impedimento para que o estagiário de ensino médio, que tem 16 anos, possa ser utilizado um impedimento pela questão do trabalho, de todo uma questão legal. Então, por que a gente sentiu muito a questão dos monitores do ano passado para cá? Porque foi justamente nesse período do ano passado que houve exatamente assim, um corte. Assim, até aqui a gente veio assim, mas daqui para frente a gente não vai mais, né? E aí, nesse processo de daqui para frente a gente não vai mais assim, tinha 600 monitores nessa condição no município. Então esses 600, eles saíram em dezembro. E o município tem que dar outra solução. A gente aumentou o valor da bolsa, hoje as nossas bolsas são equiparáveis às bolsas da CAPES, né, tanto para nível médio, mestrado, graduação, mestrado e para quem tem doutorado. Então as bolsas são equiparáveis. Porém, não existe esse profissional, esse estagiário, porque com 18 anos, que é a idade permitida, ele já não está mais no ensino médio. Então, a gente conta com aqueles que já ingressaram numa faculdade, né, para suprir. Então, esse processo ele se agravou esse ano por conta dessa mudança necessária de forma de atendimento. Tá? E, junto com isso, nós iniciamos na Secretaria de Educação os processos para que a gente possa ter uma solução definitiva. Então, a gente está estudando 3 alternativas para que a gente possa ter uma solução definitiva, que seria a contratação por concurso, né? Que eu particularmente tenho algumas restrições a isso, né? Mas, enfim, é uma questão técnica que eu avalio, a possibilidade da terceirização ou a possibilidade e as coisas poderão vir juntas, né? Não necessariamente uma elimina a outra, tá? Ou a possibilidade de uma outra proposição que a gente está estudando, que seria a criação de uma residência que a gente está chamando de residência profissional, que poderia ampliar muito a quantidade de profissionais disponíveis, porque uma residência poderia buscar profissionais já formados, né? Então, nessa residência, a gente criaria a possibilidade de que ele ficasse 2 até 3 anos atendendo o município nessa modalidade e profissionais das áreas que podem atender essa demanda com qualidade. Então, existem várias formas, né, de se solucionar esse problema e o nosso compromisso, meu e do Rodrigo, é que em 2025 esse problema vai ser sanado. Tá? A gente falava antes da eleição, se a gente assumir, a gente vai sanar. Não, a gente agora vai assumir no dia 1º de janeiro e a gente vai sanar esse problema. Inclusive, esses projetos que eu falei, eles já estão em estudo na Secretaria de Educação, então, muito provavelmente, lá em janeiro, a gente já tenha tomado a decisão sobre a forma como nós vamos resolver isso. Mas não vai se falar mais em monitor no ano que vem. O problema poderá ser outro, mas não o monitor. Mas nessa questão também das crianças atípicas, nós temos hoje um convênio com a APAE, que já traz um encaminhamento, né, para essas crianças, adolescentes, pessoas, enfim. E nós temos o compromisso de fazer o Centro de Referência do Autista, que é um outro instrumento que nós vamos trazer, que vai ter ali
além, logicamente, de uma casa, enfim, do espaço preparado para receber os atípicos, nós vamos ter ali também uma estrutura de pessoas, de profissionais multidisciplinares que vai dar esse atendimento. Além, logicamente, fundamental na questão dos monitores que será solucionado. Prefeita, a gente precisa falar de um tema que é muito importante, impacta mais de 5.500 pessoas aqui do município, que é o IPASP, né? Tem atualmente uma dívida de 3,5 bilhões. E isso pode apresentar uma ameaça para a aposentadoria, né? Para a aposentadoria de nós, servidores. Esse problema vem de longa data, não é da gestão, de novo, né? Mas qual a solução que vocês têm? Durante a campanha, alguns candidatos a prefeito até chegaram a levantar algumas possibilidades, por exemplo, a venda de prédios públicos que não estão sendo utilizados para arrecadar esse dinheiro. Enfim, o que vocês pensam sobre isso? Qual é o plano? O IPASP precisa ser encaminhado, sim, uma solução. E eu seria até um pouco leviano se eu apresentasse agora aqui alguma medida, porque eu acho que isso vai ter que ser construído com os próprios servidores, principalmente, com o próprio Instituto, com a Câmara de Vereadores e com o Executivo. Então a gente vai ter que abrir, sim, uma conversa muito séria para que a gente possa avançar nessa questão do IPASP, que preocupa a todos nós, né? Logicamente aos servidores, de forma muito direta, mas também a todo o município, porque a gente vê o exemplo já de outras cidades que o não avanço nessa questão dos institutos de previdência causaram sérios problemas para as finanças do município em si, prejudicando investimentos, prejudicando outras questões. Então a gente precisa sim avançar e esse é um tema que nós precisamos já nos primeiros dias de janeiro começar a trabalhar e preparar para que quando a Câmara retornar a gente possa discutir de uma forma madura, de uma forma responsável, mas é um tema que é uma das prioridades, das tantas prioridades, o IPASP é uma prioridade para nós. Agora vamos falar um pouquinho da composição, né, dessa nova gestão. No segundo turno, vocês ganharam diversos apoios, né, do José Riesgo, do Novo, que representa também o MDB, da Roberta Leitão, do PL, e de outros tantos vereadores, né. A preocupação vai aumentar o número de CCs, né, para abrigar essas pessoas ou os apoiadores deles? Como é que vocês estão pensando em compor o Executivo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem? Olha, a intenção é nós começarmos a partir de agora, mas especialmente a partir da semana que vem, quando a gente começa a estruturar essa transição, de nós fazermos um organograma do que a gente pretende. Todos os compromissos que nós já firmamos, nós vamos precisar ter uma estrutura para poder atender a esses compromissos. Então a gente, em cima desse organograma, a gente agora tem o privilégio de ter outros partidos, enfim, outras pessoas que são quadros que nos interessa para poder preencher isso e a gente poder usar os melhores quadros, ou enfim, as pessoas não só do PSDB, não só do Progressistas, não só dos demais partidos que fizemos a coligação do primeiro turno, mas agora se somando esses outros quadros para que a gente possa preencher isso, essas funções de uma forma a termos pessoas que têm um perfil técnico, mas a gente sabe que a gente está no meio político, a gente precisa trabalhar também com a questão política, mas a gente vê assim com tranquilidade, até porque durante esse processo da campanha eleitoral, para nenhum partido a gente fez qualquer tipo de negociação em função de cargos. A gente assim, a gente tem um projeto para Santa Maria, um projeto para todos os santamarienses. A partir desse projeto, vocês querem estar conosco? Não, então vamos participar da campanha, que é um primeiro passo. Também vou convidar eles para participar do governo, nós vamos convidar, mas com esse objetivo, da gente poder ocupar os quadros da melhor forma possível. Não houve, até o momento, nenhum tipo de negociação, até a gente fomentava. Os únicos, uma vez eleitos, os únicos cargos que estão garantidos é o da Lúcia e o meu. Os demais todos a gente vai conversar para poder fazer um governo que dê resultados. Esse é o nosso compromisso e nós tivemos também de todos os partidos esse mesmo compromisso.
para fechar nossa entrevista aqui, agora vamos falar da relação da Prefeitura com o Legislativo, né? Existem muitas reclamações dos parlamentares que, às vezes, projetos importantes, caros para a cidade, chegam de última hora e eles têm que ser analisados a toque de caixa, como se fala no popular, né? E acaba não dando espaço para discussão tanto da comunidade, né, para ampliar essa discussão com a comunidade, como dos próprios parlamentares. Como é que vocês pretendem estabelecer essa relação com o Executivo, com o Legislativo, desculpa? Bom, eu acho que é fundamental que se tenha uma relação próxima, né? Sempre fala, tem aquele, são poderes independentes, porém complementares. Isso é uma verdade absoluta. E a gente quer ter essa relação o mais produtiva, o mais profícua possível, para que a gente possa avançar, porque a gente, como executivo, não consegue avançar se não está alinhado com o legislativo. Nós vamos estabelecer, e é um compromisso nosso, né, um canal de comunicação permanente com a Câmara para que a gente possa, através dos projetos que forem apresentados aqui, ter sim o tempo suficiente para que os parlamentares possam avaliar. Lógico que existem às vezes situações que há essa urgência, que às vezes, né, foge da nossa própria vontade de trazer com mais antecedência, né? Algumas coisas têm um prazo estabelecido e alguns fatores anteriores às vezes complicam, né, esse processo. Mas a prática... a regra tem que ser essa, né? De a gente ter a condição de discutir esse projeto, de amadurecer esse projeto, mas às vezes, em algumas situações bem específicas, acontece essa situação. Mas a gente vai tentar, de todas as formas, através desse diálogo permanente com o Legislativo, enfim, podermos avançar e termos uma relação o mais profícua possível. Agradecemos muito a presença de vocês aqui e também já desejamos estreitar esses laços, né, para que vocês venham mais vezes aqui na TV Câmara falar dos projetos do governo, né, o que vai ser feito, enfim. Parabéns, desejo sucesso para vocês, né, que Santa Maria siga prosperando. Muito obrigada. Obrigada, querida. Esse foi o Câmara Notícias Especial Eleições Segundo Turno. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania.